Queridos amigos, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, à nossa meditação, mais do que estudo, sobre o Catecismo da Igreja Católica, parte por parte, artigo por artigo, se podemos dizer assim. Na última ocasião de encontro nosso, nós vimos a capacidade do homem de chegar a Deus. O homem é capaz de Deus, ele tem desejo de conhecer a Deus, porque tem desejo de conhecer o seu sentido. Hoje nós vamos meditar, através das páginas do Catecismo, sobre as vias do acesso do conhecimento a Deus, que é um tema importante que demanda uma certa reflexão filosófico-teológica, mas que não está fora do alcance das pessoas que acreditam que a razão humana pode conhecer a verdade das coisas, né? E, portanto, o Catecismo da Igreja Católica nos leva a fazer uma profissão de fé na capacidade da razão humana de conhecer a verdade, e mesmo as verdades mais elevadas, às vezes por intuição e às vezes por outras vias. O que nós vamos ver, portanto, é uma meditação sobre as vias do acesso ao conhecimento de Deus. Por vias, nós entendemos caminhos, né? Não se trata tanto de procurar provas da existência de Deus, mas de procurar os caminhos nos quais nós podemos encontrar as pegadas, os vestígios que Deus deixou na sua criação. É um problema, antes de tudo, filosófico, do conhecimento da verdade, do conhecimento da verdade plena, que é o próprio Deus, né? E o problema se põe também como conhecimento enquanto sabedoria, enquanto uma forma de saborear a verdade presente nas coisas, de saborear a realidade no seu sentido mais profundo. As vias do conhecimento de Deus nos dão a nós que procuramos conhecer a sua existência e conhecer a sua intimidade, ao menos uma certeza da sua existência, da sua presença no meio de nós. A certeza é um estado de segurança diferente da dúvida, né? E diferente do dilema. No dilema, os motivos para se aceitar ou não uma verdade têm igual peso. Então a pessoa fica impedida de fazer um ato de conhecimento, um ato de aquisição de um conhecimento novo, de atingir a certeza da verdade de alguma coisa. E na dúvida, a dúvida pode ser maior ou menor, quando há motivos para não se estar certo de alguma coisa que nós conhecemos. Mas esse é um tema realmente bastante ligado à filosofia e, sobretudo, à teoria do conhecimento. Uma outra coisa que é bom esclarecer desde já, que para o conhecimento de Deus não são aptos os métodos utilizados para as ciências naturais. Os métodos da física, da química, não são idôneos para que nós cheguemos ao conhecimento da existência de Deus e da sua presença no meio de nós. São idôneos, talvez, para identificar os vestígios que Deus deixa na sua criação, os vestígios de uma inteligência criadora, mas chegar aos vestígios não é chegar ainda ao conhecimento. E é importante lembrar também que os métodos das ciências naturais são métodos que ajudam a conhecer a verdade das coisas dentro daquele campo. E, portanto, uma boa epistemologia científica não só mostra a capacidade do homem de conhecer com aquele método naquele campo, como também os limites de tais conhecimentos. Não se pode transcender com um método próprio das ciências naturais para um método próprio do conhecimento teológico da realidade da existência de Deus e da consistência da criação. Nós podemos então começar a falar dessas vias de conhecimento, de acesso ao conhecimento de Deus, pensando em Deus como Criador. Criado à imagem de Deus e chamado a conhecer e a amar a Deus, diz o Catecismo, o homem que procura a Deus descobre certas vias para ter acesso ao conhecimento de Deus. Então, nós somos criados à imagem de Deus e, portanto, recebemos um lume, uma cintila do lume do intelecto divino, que é a nossa inteligência humana, a nossa razão humana. E por meio dessa razão, nós podemos conhecer, sim, a existência de Deus, né? É muito útil a leitura de um texto de São João Paulo II, chamado Fides et Ratio. Ele
trata nesse documento da capacidade da razão humana de conhecer, né, a verdade das coisas, né, e da relação entre razão e fé, né, no nosso contato com a realidade cognoscível que se pode conhecer. O Papa chega a fazer uma afirmação muito forte, não, que a fé e a razão são as duas asas sem as quais o espírito humano não pode chegar à plenitude do conhecimento das coisas com a sua capacidade e depois, quem sabe, com o auxílio da revelação, né? Mas, em todo caso, é possível uma relação saudável entre fé e razão que não seja destruída simplesmente por preconceito, nem de quem tem fé, nem por preconceito de quem não tem fé, né? Nós precisamos, portanto, ter aquilo que o Papa Bento XVI chamava de uma inteligência casta, ou seja, uma inteligência pura de qualquer preconceito, que se dobre à verdade das coisas, que se dobre ao conhecimento da verdade, as coisas que podem ser conhecidas pela razão humana e também pelo ato de fé. Chamamos-las também de provas da existência de Deus, não no sentido de das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Então aqui o catecismo coloca muito entre aspas o significado dessas vias como provas da existência de Deus. E diz, não é no sentido de provas de evidências que as ciências naturais requerem para conhecimento de algumas coisas, não? Mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes, de saber dar as razões da nossa esperança, de saber dar as razões com convicção da verdade, com a certeza de ter chegado ao conhecimento da verdade, através do contato vivo com a realidade das coisas, e através da realidade criada, chegar, pelos vestígios que nela se encontram, à certeza de que há um Criador, né? Estas vias para chegar a Deus, diz o Catecismo, no número 31 ainda, tem como ponto de partida a criação, a obra criada por Deus, a obra da criação, em dois aspectos muito importantes, o mundo material e a pessoa humana. É interessante que para falar do conhecimento de Deus, realidade puramente espiritual, nós partamos do mundo material, né? Como se houvesse oposição entre as coisas, e da pessoa humana. O mundo, então, vamos partir desse primeiro aspecto. O mundo material, a partir do movimento e do devir, daquele constante movimento histórico em que as coisas vão se transformando, né? Da contingência, da ordem, da beleza no mundo, pode ser conhecido, levar a conhecer a Deus como origem e fim do universo. Então, a partir do movimento, do devir, do perfeito modificar-se das coisas, os antigos gregos tinham uma frase que era, ainda antes do conhecimento de uma boa metafísica aristotélica, de panta rei kaitamenei, tudo se move, nada está parado, né? Tudo se move, tudo se transforma. Então, é muito importante lembrar que a realidade criada tem um aspecto de uma entidade, ou vamos dizer assim, uma consistência metafísica, ontológica, mas tem também uma mutabilidade que é ditada pelo devir, pela transformação das coisas ao longo do tempo. Então, a partir do movimento e do devir, da contingência das coisas, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. E é muito importante que nós fixemos nessas duas palavras, origem e fim. Vamos ler o que diz São Paulo quando fala dos pagãos na carta aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 19 a 20, citado pelo Catecismo também. Revela-se do céu a ira de Deus, começa no capítulo 18, no versículo 18, contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que na injustiça impedem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é entre eles manifesto, já que Deus o manifestou a eles. Veja, de fato aqui se fala da ira de Deus não contra os homens, mas contra a injustiça dos homens, né? Que é um detalhe importante de se observar. A linguagem das Escrituras é sempre muito clara e é preciso notar essa clareza, né? Então,
Revela-se do céu a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Embora Deus queira salvar a todos os homens, ele detesta a impiedade e a injustiça. E fala da relação entre o modo de viver dos homens e o conhecimento da existência de Deus, o conhecimento de Deus e da sua presença no meio deles. De fato, São Paulo nota isso de modo bem forte, de fato, os atributos invisíveis de Deus, o seu poder eterno, a sua divindade, são compreendidos através das coisas feitas desde a criação do mundo, a fim de que eles não tenham desculpa. Ou seja, aqui evidentemente São Paulo está falando da relação entre Deus e os pagãos que não tiveram acesso à revelação judaica, e portanto fala também aos romanos, precisamente aos romanos aqui. Mas a afirmação que ele faz, que é dada como ponto de partida, é: os atributos invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade, podem ser compreendidos através dos vestígios que ele deixa na criação do mundo. E é muito importante que a gente tenha isso bastante claro, porque através dos vestígios das coisas invisíveis, vestígios visíveis, nós podemos chegar ao conhecimento das coisas invisíveis. Através do efeito que o vento faz, um vento forte faz, uma tempestade faz, nós podemos tocar aquilo que é invisível, que é o ar, né? A pobre comparação, a comparação é muito pobre, mas pode ajudar um pouco. Viu? Através dos efeitos que o amor provoca na vida familiar, nós podemos chegar à certeza de que ali há amor ou falta. Né? O amor é um sentimento invisível, né? Mas os seus efeitos na convivência familiar, na convivência social, são muito fortes. O Papa falou há pouco tempo da amizade social, e esse foi tema de uma campanha da fraternidade no Brasil também. Essa ideia de que se pode conhecer a Deus pelos sinais que ele deixa na sua criação também está presente em Santo Agostinho. Nós vamos citar Santo Agostinho muitas vezes ao longo do catecismo, do estudo do catecismo. Santo Agostinho diz: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades. Todas elas respondem: olha-nos como somos belas. A sua beleza é um hino de louvor, conféssio, ao Deus Criador. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez senão o belo, pulcher, em latim, que não está sujeito a mudança alguma. Veja, um texto é muito bonito, carrega aquela poesia da pena de Santo Agostinho e nos dá algumas palavras que ajudam a compreender bem as coisas. Ele pede para que nós interroguemos a natureza. O intelecto humano pode dialogar com a natureza, contemplando e procurando trazer para dentro dela, por veias que o método de conhecimento ensinado pela filosofia nos ajuda a nos apropriarmos da imagem das coisas e da ideia que está presente nas coisas criadas, né? Então, nós podemos dialogar com a beleza da terra. Interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, diz Santo Agostinho. Tudo isso está ligado a uma compreensão de que o ser tem algumas características chamadas transcendentais que dão como que a carteira de identidade de uma coisa boa criada. O ser é bom, o ser é belo e o ser é verdadeiro. Bonum pulcrum ac verbum. Então, esses transcendentais do ser, nós podemos conhecer, e eles nos levam a dar um salto, né, um salto metafísico justo. Né? Se nas coisas mutáveis a beleza, né, não haverá uma beleza na sua raiz, uma beleza imutável. Santo Agostinho diz assim: essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez senão o belo? Aquele que é o belo, que não está sujeito a mudança alguma. Então, a fonte de todas as belezas mutáveis, criadas, vamos dizer, caducas, do tempo e na história, é a beleza do Deus vivo e verdadeiro, do Deus verdadeiro, né? Do Deus que é o ser, do Deus que é o bom,
que é verdadeiro e que é bonito, que é belo. Aliás, a palavra bonito, ela está intimamente ligada com a palavra bom. O bonito é uma espécie de diminutivo de bom, né? Para indicar que há uma identidade entre o bonito e o bom, né? Entre a beleza e a bondade. E para indicar que esses dois aspectos são aspectos que estão intimamente ligados também com a veracidade das coisas, com a verdade das coisas. Depois o Catecismo, no número 33, passa a falar sobre o homem como a outra fonte de vias para o conhecimento da existência de Deus, né? Então, nós tínhamos visto na vez passada que o homem é capaz de Deus. Essa capacidade significa que ele tem uma vocação para o conhecimento de Deus e que essa vocação deve encontrar algum respaldo na realidade. Aquilo que um movimento interior da natureza humana para o conhecimento da verdade sobre Deus não pode ser um movimento interior sem um fim, sem um sucesso, né? Sem um bom sucesso, né? A natureza não nos enganaria. Deus, diz o Concílio Vaticano I, né? Não se engana e não nos engana. Então, falando sobre o homem, o Catecismo diz o seguinte: com a sua abertura à verdade e à beleza, com o seu sentido do bem moral, com a sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Vejam quantas coisas bonitas há nos interrogativos, nas questões mais profundas que nós colocamos a nós próprios e ao mundo durante a nossa existência. Nós temos uma abertura à verdade e à beleza. Amamos a verdade e detestamos, pelo menos, as mentiras que são dirigidas a nós. Hoje em dia se fala muito de fake news. Nós não apreciamos as coisas falsas, mas a beleza e a verdade. Nós temos também um sentido muito claro, muito profundo da beleza do bem moral, do sentido do bem moral. Nós somos chamados a viver de modo bastante intenso a coerência entre a verdade das coisas que nós conhecemos como verdadeiras, a bondade daquilo que nós devemos fazer para nos apropriarmos dessa verdade e uma conduta que seja coerente com a verdade e a bondade moral que nós conhecemos, né? Se o intelecto conhece algo como verdadeiro, se a vontade suspira por aquilo que é bom, tendo conhecido aquele bem como verdade, ela também se move em busca daquele bem conhecido como tal, né? Esse é o sentido da moralidade da ação humana, mover-se em busca do bem conhecido como tal. E em busca da beleza, aqui nós temos a estética, mas também a ética, porque a beleza não pode estar separada do bem. A busca da beleza, né, é uma busca que revela o conhecimento das coisas como belas e como boas. E quando nós nos deparamos com a beleza das coisas, com a bondade das coisas, com a bondade que nós desejamos, com a verdade que o nosso intelecto, que a nossa vontade, que os nossos afetos desejam alcançar, nós nos perguntamos, mas será que é só aqui? Será que é só para esse tempo? E a pergunta sobre Deus vem quase que imediata, né? O homem se interroga, diz o Catecismo, sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, ele percebe sinais de sua alma espiritual. Veja, além da beleza da criação que o homem percebe, ele percebe que se ele é capaz de perceber a bondade, a beleza e o bem, ele tem uma alma espiritual capaz de transcender a própria materialidade humana das coisas, não? Como semente de uma eternidade que leva dentro de si irredutível a sua matéria. A sua alma não pode ter origem senão em Deus. Uma alma que consegue não ficar reduzida a si mesma e à pura materialidade, ela não pode ter uma origem diferente de Deus, de um ser espiritual perfeito, eterno, que está na raiz da existência humana, que sustenta a alma humana de modo
a ter uma existência imortal, né? E capaz de transcender a si mesmo, a simples existência no tempo. Número 34 do Catecismo diz assim: o mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo nem o seu princípio primeiro, nem o seu fim último, mas que participam do ser com maiúscula, do ser em si, que é sem origem e sem fim. O mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo nem o seu princípio primeiro, nem o seu fim último. Nós não podemos buscar a razão da nossa existência, a causa da nossa existência em nós mesmos, porque nós não nos precedemos a nós mesmos, seria uma carência de razoabilidade, dizer uma coisa assim. E nem o nosso fim último, nem o sentido da nossa existência, simplesmente em nós mesmos. Se nós suspiramos por coisas belas, por coisas altas, por coisas boas, por valores altíssimos, e se suspiramos por uma existência imortal, se suspiramos por uma superação da morte, então isso não pode ter, vamos dizer, a sua última explicação em nós mesmos, mas uma explicação mais objetiva e real num Deus que é existente e que, sobretudo, para a alma cristã, é um Deus presente. Assim, por diversas vias, o homem pode ter acesso ao conhecimento da existência de uma realidade que é a sua causa, que é a causa primeira e o fim último de tudo, e que, como dizia Santo Tomás de Aquino, essa causa primeira e fim último de tudo, todos nós chamamos Deus. Então, todos chamam Deus. Está na Suma Teológica, na primeira parte, né, da Suma Teológica. A citação todos encontram no Catecismo e é fácil encontrar a Suma Teológica hoje em dia. As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Então, nós podemos chegar até esse ponto com a nossa razão humana, com a nossa imaginação, com a nossa fantasia, tudo coopera para isso, né? Mas, sobretudo, a razão humana pode chegar ao conhecimento por essas vias que nós dissemos e por outras corroboradas ainda também pela filosofia, chegar ao conhecimento da existência de Deus e de que esse Deus é um Deus pessoal. Mas há coisas que a razão, sem o auxílio de Deus, não pode atingir. E dentre essas coisas, nós não podemos atingir uma vida de intimidade com Deus. Por quê? Porque nós perdemos com o pecado dos primeiros pais, isso vamos ver com mais calma depois, perdemos a intimidade com Deus e perdemos a clareza do conhecimento de Deus por intimidade. E restaram somente as vias de buscar os vestígios, não? Muitas passagens na Sagrada Escritura, de modo alegórico, de modo poético, explicam essa ruptura entre nós e Deus, e essa ruptura que permanece até que pelo batismo seja superada a fonte da ruptura, que é o pecado original originado e o pecado original originante. Então, as faculdades do homem, dentre elas a razão, não perderam a capacidade de conhecer a Deus. Há muitos equívocos a esse respeito, que nós sem a revelação não podemos conhecer a Deus. Não, não é verdade. Sem a revelação nós podemos, como que tateando a obra criada por Ele, conhecer a existência dele e saber que Ele é um Deus pessoal, que se interessa pelas coisas. Somos capazes de conhecer a providência de Deus que sustenta o universo na existência, né? Mas não somos capazes de ter intimidade com Deus, intimidade com esse Deus pessoal. E, portanto, para que o homem possa entrar na intimidade, prossegue o Catecismo, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher essa revelação na fé. Contudo, as vias, as provas da existência de Deus podem dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Então é muito importante que a gente tenha bem claro isso, que a razão humana é capaz de conhecer algo de Deus, a sua existência, o fato de que Deus é pessoal, o fato de que Ele sustenta toda a obra por Ele criada na criação. Nós somos capazes de conhecer Deus como Criador pela simples razão humana. Mas é um conhecimento árduo, que a revelação divina vem a corroborar, porque aquilo que se fala sobre a criação está revelado nas Escrituras, está revelado por Deus pela ação do Deus que inspira todas as coisas. Agora, a revelação, as provas da existência de Deus, assim chamadas provas da existência de Deus, dispõem o coração aberto
livre de preconceitos, a buscar a intimidade com Deus, que Deus vai dar pela divina revelação, tema dos nossos próximos encontros. Eu só gostaria de dizer que acrescentar uma coisa mais sobre a capacidade da razão humana de conhecer a verdade, a beleza das coisas, que muitos dos problemas atuais, da dificuldade de diálogo entre culturas, entre povos, entre grupos sociais, se encontram na dificuldade, se encontram na perda de uma linguagem filosófica comum que daria, e sobretudo na carência de uma metafísica realista. A modernidade, o início da Idade Moderna trouxe consigo o questionamento das filosofias fundadas no realismo metafísico. Pois bem, justamente a carência do realismo metafísico, da metafísica realista, nos impede de buscar, de reconhecer que nós podemos ter certezas e de que há verdades objetivas e nós podemos conhecer pela simples razão. A razão humana é capaz de conhecer verdades objetivas. Um exemplo muito simples disso. A razão humana é capaz de saber, sem nenhuma necessidade de revelação de Deus, que após a concepção, nasce uma vida nova, e essa vida nova ela tem a densidade, a dignidade da vida de uma pessoa humana. Em devir, em crescimento, ela não tem ainda as formas da maturidade humana, mas ela é um ser humano em devir, como é toda a vida, o homem e a mulher que vem a esse mundo. Nós estamos em permanente evolução até que o Senhor nos chame. Então, é possível conhecer, sim, com certeza objetiva, a verdade das coisas e não há necessidade de nenhuma revelação específica para que essas verdades sejam conhecidas. Por isso, quando nós defendemos a capacidade humana de conhecer, a capacidade da razão humana de conhecer, nós defendemos a possibilidade de um diálogo dentro também de uma sociedade em que se preze a laicidade do Estado e a laicidade da convivência humana. É muito importante disso, nós vamos ter outras ocasiões para tratar. Obrigado pela atenção e até a próxima.